Muito bem, então bem-vindos à nossa parte 3 do vídeo, né, da aula sobre planejamento de sistema de supervisão. A etapa que a gente vai falar agora, né, a sexta etapa, é a parte do planejamento do sistema de segurança. Planejar a segurança de um sistema de supervisão consiste basicamente em duas etapas. A primeira parte, ou a primeira etapa, né, seria a parte da segurança interna do sistema SCADA. O que seria a segurança interna? Algumas telas elas são restritas, elas não podem ser mostradas para qualquer usuário, tá? Então a gente vai determinar quais são essas telas que têm acesso restrito, ok? E vai determinar quais usuários, né, ou quais tipos de usuários eles têm acesso àquelas telas. Em seguida, a gente vai determinar os níveis de acesso de cada usuário, né? A gente pode criar grupos, por exemplo, grupo de usuário administrador, grupo de usuário operador, grupo de usuário de manutenção. E cada usuário vai ser adicionado a um grupo. O usuário José, por exemplo, vai ser administrador. O usuário João vai ser operador, e assim por diante. E a gente pode fazer essa restrição de acesso ao grupo, ao invés de fazer a restrição de acesso ao usuário especificamente, beleza? Como é que é feito isso? É feito por meio de login. Geralmente o usuário ele coloca um nome de usuário e uma senha para poder acessar o sistema. A segunda parte do planejamento da segurança é referente aos componentes externos do sistema SCADA. Hoje em dia, quase todos os sistemas de automação eles estão conectados à internet. Então, já que a gente está conectado à internet, você tem risco de ataque, risco de vírus, risco de invasão, ok? Então é muito interessante que a gente, aliás, é fundamentalmente interessante que a gente tenha essa preocupação também da utilização de firewalls, tá certo? Utilização de um sistema antivírus no computador, restringir o acesso à internet, né? Bloquear alguns sites ou liberar somente alguns tipos de sites para acessar, fazer uma segmentação lógica e física da rede. A gente pode, por meio de suítes gerenciáveis, determinar quais portas podem comunicar entre si, ok? Fazer mesmo essa segmentação física da rede, se possível, colocar um switch específico só para a parte de automação. Muito importante também atualizar os softwares, né? Às vezes tem sistema de supervisão aí que está rodando com Windows 95, o Windows XP, que já não tem mais nenhum tipo de suporte. Então, esses são pontos de ataque, são pontos vulneráveis. Tudo isso tem que ser pontos que têm que ser levados em conta. Até porque, como os sistemas de automação eles comunicam com dispositivos externos, né? Quando você configura um software de supervisão no computador, ele tem que acessar um dispositivo externo que é o CLP. Então, o que é comum fazer? Desabilita todos os firewalls, desabilita todos os antivírus para não reconhecer que aquela comunicação pode ser algo perigoso para o computador. Então, você cria pontos de vulnerabilidade. É muito comum fazer isso. Às vezes, você não sabe se é problema de configuração da comunicação ou se algum software de segurança do computador que está travando a comunicação, o que geralmente o pessoal faz, desabilita toda a parte de segurança. Okay? Então, isso é um risco muito grande aos sistemas de supervisão e aos sistemas de controle da parte geral. Tem até alguns vírus que eles são específicos para atacar controladores industriais, CLPs. Um exemplo dele é o Stuxnet, que é um vírus que ele foi feito exatamente para sistemas de supervisão, SCADA, né, supervisório e controlador, e um fabricante específico, que é a Siemens. Por que foi feito esse vírus? Para esse tipo de controlador. Porque esse é o controlador que tem em 80% a 90% das usinas nucleares do Oriente Médio. Então, foi um software ou um vírus que foi feito especificamente para um tipo de ataque. E como é que ele funciona? Uma vez que ele está implantado no sistema, ele consegue aumentar a velocidade de um reator nuclear sem, contudo, mostrar isso no sistema de supervisão. Então, a planta, na parte física dela, ela acelera esse reator e o sistema de supervisão não mostra. Isso causa um problema tremendo que chega, inclusive, a quebrar o reator,
certo? Então, essa parte de sistema de segurança, depois desse vírus, né, vamos falar, esse vírus ele foi um ponto de atenção, um ponto que chamou atenção para essa parte de segurança. Depois desse vírus, as pessoas começaram a olhar com muito mais cuidado para a parte de segurança. Tá bom? Ótimo. E a parte final aqui seria o desenvolvimento do manual. Já que você desenvolveu um software, né, um software aplicativo que ele vai rodar no computador ali, a gente tem que desenvolver o manual desse software. E o que deve ter nesse manual? As configurações básicas, né, como é que você instala, como é que você configura a comunicação, toda a parte de operação, explicando detalhadamente cada tela, como é que você navega, e a parte de manutenção, né, se precisar reinstalar o software, como é que faz backup, toda essa parte de manutenção, as anomalias mais comuns devem estar no manual, tá certo? A própria forma como está estruturada aqui as etapas, elas facilitam bastante o desenvolvimento do manual, né? Você documentando tudo isso, fazendo a documentação do projeto de uma maneira correta, vai facilitar bastante o desenvolvimento desse manual, porque basicamente vai ser colocar as partes todas em um documento e descrever. Aqui tem um exemplo, né, manual, não tem muito o que ficar mostrando, então aqui tem um exemplo do manual de comissionamento do sistema digital de supervisão e controle. Aqui é a empresa e isso aqui é o processo, né, a PCH, e aqui está o nome dela. Então aqui está descrito toda a forma, nesse caso é um manual específico de comissionamento, tá certo? Para essa solução de controle que foi desenvolvida. Eu vou colocar uma lista de exercícios sobre essa parte no valor de 2 pontos, lista de exercício 7. Vão ver que a entrega dela está com prazo de 5 dias, por quê? Porque para essa semana eu vou colocar também a resolução dessa atividade da lista de exercício 6, que vai contar como tempo também para essa semana, tá certo? Então, basicamente, a gente tem 3 aulas por semana, né? Esse vídeo cobre a carga horária de 2 aulas. Nesse dia aqui, no dia 30, né? Depois do dia 30, quando finalizar o prazo de entrega dessa atividade, aí eu vou colocar a resolução dessas atividades que também contam para essa segunda semana de atividades, tá bom? Muito bem. Então, aqui agora, qual que seria as etapas de desenvolvimento de um sistema de supervisão? Agora a gente conhece, né? A primeira etapa seria entender o processo, como funciona o processo que eu quero fazer um sistema de supervisão para ele. Segundo, planejar a base de dados, né? Vai fazer essa interface com o CLP. Terceiro, planejar os alarmes, quais os alarmes vão ser mostrados e como eles vão ser mostrados, certo? A quarta etapa seria, então, a parte da hierarquia das telas, verdade? Eu vou planejar como é que vão ser as telas. Numa quinta etapa, eu vou desenhar essas telas, tanto a parte estática, quanto também colocar os componentes que representam a parte dinâmica. Numa sexta etapa, a gente vai fazer o planejamento de segurança desse sistema, né? Quais níveis de acesso, como é que vai ser a segurança em relação à rede. E, numa última etapa, desenvolvido já o nosso projeto, a gente vai fazer o manual desse sistema. Então, seriam essas 7 etapas, certo? Que vão fazer com que eu consiga desenvolver o sistema de supervisão. Muito bem. Então, quais seriam os pontos-chave dessa aula? Seria conhecer os principais componentes de um sistema de supervisão e conhecer os principais objetos de um sistema de supervisão, além das etapas, certo? Seria isso por hoje. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.